Olá! Então, estamos em 2020. Quero saudá-los com esse som. Esse aqui é um sino tibetano. Eu gosto muito do som, da vibração, porque tudo no universo é frequência, é vibração. E quando a gente toca um sino, o sino ele tem uma simbologia muito forte, porque geralmente ele é tocado em celebrações, e isso vem já, né, dos nossos antepassados. E na cultura tibetana, principalmente na cultura tibetana, eles utilizam muito o sino, porque eles representam também o despertar. Né? Quando eles tocam o sino para que nós possamos fazer algum tipo de prática, né? Nós estamos chamando, despertando, para que a gente possa ouvir esse som. Não só o som externo, como o som interno. Então, eu toquei o sino porque eu sinto que 2020 é um ano que a gente pode dar realmente e se sintonizar e dar oportunidade de a gente tocar esse sino interno. Né? Essa chamada interior, né? A gente tem visto, né, e tem isso durante milênios, nas várias culturas, nas várias civilizações, nós estamos passando por mudanças muito rápidas, né? E isso de 100 anos para cá, assim, se acelerou bastante. E eu tive pensando, assim, em vários vídeos que eu assisti, tenho estudado um pouquinho com relação também às culturas, tradições. A gente vê, por exemplo, a questão da metafísica, ou a própria questão da numerologia, da astrofísica. Essa configuração de 2020, né, remete ao 4, que o 4 ele está muito ligado à estabilização, né, a você realmente manifestar, né, realizar. Né, e também tem muito relacionado com conhecimento. E também o 2020 é um número mestre, né? Então, tudo aquilo que a gente, vamos supor, que nós precisamos trazer a consciência, né? Para que o que precisa ser manifestado possa assim, ser manifestado. E aquilo que está ainda encoberto, que ele possa realmente trazer, né, um alerta para que a gente possa lidar com esse oculto de uma forma mais clara, mais consciente. Então, por exemplo, no campo da política, no campo da economia, no campo da espiritualidade, muitas vezes a gente se depara com essas situações, né? O que está oculto, o que está por vir, o que não realmente está por vir. E a gente fica muito nessa balança, né? No balance, né? Que também faz parte, porque a dança, o balanço faz parte, né, do nosso processo de aprendizado. Mas assim, por exemplo, muitas das vezes a gente questiona, por exemplo, a questão do que como eu estou vivenciando o meu processo de desafios e também de novas aprendizagens. Está sendo difícil para mim, né, realmente, ficar de frente a frente com aquilo que me coloca medo. Você sabe? Porque o medo ele é muito útil, mas chega num momento da vida da gente que a gente precisa enfrentar o medo. Muitas coisas que estão ocultas, por exemplo, e que precisam ser realmente manifestadas para que a gente possa até saber lidar melhor com elas e também avançar, porque elas nos trazem oportunidade. Essas situações que estão ali
e que estão muito ligadas aos nossos medos, né? E que atrás do medo vem o desafio. Então, a gente possa realmente ter essa oportunidade de enfrentar um desafio, né? De procurar realmente observar aquilo que dentro de nós está estagnado, né? Para que a gente possa dar uma mexidinha. Eu não digo assim que a gente vai dar um salto quântico, mas muitas das vezes a gente tem aquela zona do conforto de dizer, não, eu não vou mexer nisso aí, porque de repente eu estou mais acostumada, né? Mas assim, eu penso que quando a gente começa realmente a ter vontade de sair de uma situação que nos é conhecida e entrar um pouquinho no desconhecido, lógico, esse desconhecido, ele é algo que às vezes a gente tem um certo receio, mas se nós soubermos realmente lidar com aquilo que a gente tem, né, de ferramentas, para que a gente possa não entrar no desafio de olhos totalmente fechados, né, que a gente possa realmente estar tendo ferramentas, atributos, para que a gente possa enfrentar de repente, esses desafios que nos se apresentam. E realmente é importante que a gente procure, quando a gente se sente um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais seguro com relação do que a gente sabe, com o que a gente quer, o que a gente está querendo aprender, você pode caminhar, né, nesse caminho que às vezes pode se apresentar múltiplos, duais, sair daquele caminho que te leva a um lugar só, de repente você experimenta em outros lugares. Mas isso conscientemente, porque quando a gente faz isso inconscientemente, a gente pode também ter algumas surpresas desagradáveis. Mas quando você está já preparado para realmente entrar nesse processo, que sabendo que você vai encontrar desafios, é importante porque a gente vai aprendendo e vai observando as coisas diferentes que acontecem, né? E eu acho que nós podemos, né, entrando nesse ano, né, como toda entrada de ano, mas assim, realmente a gente procurar mudar um pouquinho, de repente aquilo que ficou para trás, e que a gente possa realmente observar, fazer uma listinha, né? É muito prático. Quais são os meus planos, os meus projetos, para que eu possa realmente avançar. Isso aí depende de cada um, né? Na minha parte financeira, no meu trabalho, na minha parte sentimental, familiar. Então, a gente procurar fazer um pouquinho de uma avaliação de quais áreas da minha vida que eu realmente não estou dando muita atenção, ou eu estou realmente estagnado, parado, e olhar, ter um outro olhar diferenciado. Não um olhar só de julgamento, mas um olhar de observador. Observar. Isso na meditação é muito importante, porque quando a gente faz uma meditação, e são várias técnicas que você tem, mas uma das técnicas, né, que a gente utiliza é justamente você focar em determinado tipo de situação ou de imagem, para que você possa colocar a sua atenção, focar a sua atenção em determinado tipo de situação, que aquela imagem possa te evocar, né? Um pensamento, algo que você precisa trabalhar, né? Então, o foco mental é muito importante para que a gente possa libertar-se desse foco mental e entrar numa outra atividade que nos remete a uma consciência, a um mental mais integrado. E a gente possa perceber que a gente faz parte desse processo de vida bastante grandiosa, né? Que a gente não está atento só aqui, agora, em mim, na minha mente, na minha emoção, mas que a gente está na mente, na emoção,
da natureza, do cosmo, da Mãe Gaia. Então são experiências que a gente vai tendo, que vai nos colocando, né, mais vamos dizer, em sintonia com as informações, inclusive de outras dimensões, que a gente ainda não teve acesso. E que quando a gente se dispõe a isso, a gente vai começar a mudar o nosso padrão de pensamento. Porque o nosso pensamento ainda está muito ligado a essa questão das necessidades primárias, né? Então, tudo gira em volta desse propósito, né? E quando a gente começa a entrar no outro nível, né, de buscar estar, né, sintonizado com frequências, dimensões um pouco mais, vamos dizer, expandidas, a gente começa a mudar o nosso padrão de pensamento, mentais. E muito dessas, vamos dizer, dessas crenças, né, que nós temos, que a gente traz, inclusive, que está alojada no nosso subconsciente, inconsciente, que muitas das vezes nos bloqueia, elas começam a perder sentido. Porque a dor, o sofrimento, os padrões que a gente tem, que nos limitam, eles são apenas processos pelos quais nós passamos e que estão ali nos alertando, para que a gente possa não se machucar novamente. Mas acontece que, de repente, você passou já por um processo, você já aprendeu, e aquilo necessariamente não precisa você acessar aquilo ou deixar de acessar, ou negar. Simplesmente deixar ir. Então, esses processamentos de ideias e de padrões, eles são importantes para que a gente possa avançar, né? E quanto mais a gente começar a fazer esse tipo de exercício, né, e nos colocar mesmo. Hoje eu estava meditando e me veio muito forte isso. Olha, eu senti assim, aquela necessidade de repente a gente entrar no universo do sentimento do todo. Porque o amor e a energia abundante, o prana, a energia amorosa, ela está permeando a todos nós. E a gente às vezes passa despercebido. E um segundinho que você sente, você se abastece, né? Então é isso aí. Que esse sino, né, que todos os sinos, assim, possam reverberar. E que a gente possa realmente entrar em sintonia com o som, com a vibração e nos deixar conduzir por um estado diferenciado de pensamento, de ideias, trazendo principalmente a conexão com todos os seres sencientes. E eu gosto muito de uma prática dentro do budismo que diz que nós só estamos aqui, que o principal foco é nos auxiliarmos uns aos outros, para que a gente possa ajudar, que todos os seres possam se libertar do sofrimento, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos estar em paz. Gratidão.